Na verdade, eu fui até um pouco ousado em trazer essa apresentação para cá. É uma apresentação com um caráter mais defensivo, né? Tipicamente, as apresentações da H2HC têm um caráter mais ofensivo, mas a ideia é expor um trabalho que eu tenho realizado nos últimos meses e aí colher feedback. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Breno. Eu tive trabalhando nos últimos anos com segurança defensiva. Fui mantenedor do modo security durante alguns anos. Desenvolvi um IDS chamado Suricata também, alguns anos atrás. Venho desenvolvendo tecnologias e algoritmos com caráter mais de defesa. Recentemente, eu me juntei à Samsung, no Instituto de Pesquisa da Samsung. Nós temos um grupo de research em segurança e a gente desenvolveu, eu e o meu time, nós desenvolvemos uma tecnologia de defesa para Android que a gente espera que nas próximas versões dos celulares Samsung já venham com essa feature. Antes de falar da tecnologia em si, que nós chamamos de defects, eu vou expor o problema para vocês, que é basicamente kernel exploitation, por que ele é tão grave no ecossistema Android. Né? O ecossistema Android ele tem algumas características ruins, que tornam esse problema talvez até mais grave do que em outros ecossistemas. Vamos ter duas demos bem rápidas, uma basicamente para demonstrar kernel exploitation com e sem o defects no celular. Bom, eu queria trazer algumas características do ecossistema de mobile, principalmente Android, que motivaram esse trabalho. Né? A primeira característica é que a maior parte dos ataques que acontecem contra dispositivos Android, celulares, usam como alvo principal o usuário. Isso significa que, basicamente, o usuário ele é responsável por executar código malicioso. Tipicamente, esses códigos vêm dentro de aplicações, aparentemente legítimas, né? Instaladas via Play Store, por exemplo, ou instaladas via fontes terceiras. Um outro problema do ecossistema de mobile Android é o ciclo de correção de vulnerabilidades. Como existem várias empresas envolvidas no projeto Android e os fabricantes de devices, as operadoras, o ciclo de desenvolvimento de correção, de correções de vulnerabilidade, é um ciclo extremamente longo e, geralmente, alguns tipos de correções dificilmente chegam ao usuário. É muito comum o ecossistema Android estar fragmentado. Acho que, provavelmente, aqui nessa sala, poucos de vocês devem estar rodando a última versão do Android. Ou talvez a última versão de kernel. Talvez poucos de vocês aqui tenham recompilado o kernel para o Android, tenham corrigido a vulnerabilidade do Futex. Essas características, o ciclo de correção de vulnerabilidade ser extremamente longo, a fragmentação de Android, torna esse tipo de problema de vulnerabilidade em kernel extremamente grave, porque a janela de exposição é extremamente grande. E aí, obviamente, não era de se espantar que a quantidade de malwares para Android crescesse muito. O Android tem algumas coisas boas, principalmente herdada do kernel do Linux, né?
algumas features de segurança interessantes, como, por exemplo, proteções contra leak de endereço de kernel, header space layout randomization para espaço de usuário, enfim, flag de não execução. Na parte de processo, ele tem uma coisa bem legal, que é os processos trabalham com privilégio mínimo, eles são virtualmente isolados, né, numa sandbox. As últimas versões de Android estão vindo com SE Linux parcialmente habilitado. Então, tem algumas coisas interessantes de segurança. O file system, a gente pode dividir ele basicamente em duas partes. Você tem o root.fs, que é um file system read-only, onde o Alder é root. Bom, você tem kernel ali dentro, você tem algumas bibliotecas, etc. Você tem o user.data.fs, que é uma parte do file system, onde, quando você instala as aplicações, os objetos dessas aplicações, no primeiro momento, eles são colocados ali. Essa é uma parte importante para se entender o DFX, porque quando eu falei lá atrás que os usuários são os principais alvos, né, que eles acabam executando códigos maliciosos, tipicamente, esses objetos, os dados, os arquivos dessas aplicações, num primeiro momento, eles são colocados aqui dentro. Essas funcionalidades são interessantes, mas basicamente não defendem, não tem nenhum impacto realmente significativo contra kernel exploitation. Então, se a gente for pensar como um atacante, ou com pesquisadores que gostam de trabalhar com segurança ofensiva, né, eu diria que uma boa estratégia seria carregar códigos que exploram vulnerabilidade em kernel dentro desses códigos maliciosos. Isso é um dado de uma pesquisa recente da I3S Security and Privacy, onde fizeram uma análise de alguns samples de códigos maliciosos em aplicações e descobriram que quase 40% dessas aplicações estavam carregando esse tipo de exploit. Isso é, de fato, uma coisa que precisa ser explorado do ponto de vista de defesa por alguns motivos, né? O kernel, a gente sabe que é um software extremamente complexo, cheio de vulnerabilidades. O kernel desses Androids não tem nenhum tipo de funcionalidade que busca prevenir esse tipo de ataque. E, obviamente, quando você explora uma vulnerabilidade em kernel, o objetivo principal é ganhar root. E aí você consegue, obviamente, fazer bypass de quase todas as proteções do Android ou desabilitá-las. Essa aqui é só para deixar claro a quantidade de vulnerabilidades que foram encontradas, estão sendo encontradas no kernel. Devido àquela fragmentação de Android, provavelmente a maior parte dos celulares estão vulneráveis. Agora eu queria entrar um pouco mais no detalhe. Provavelmente muitos de vocês já sabem isso aqui, mas eu gostaria de nivelar só o conhecimento para que o DFX fique mais claro. Isso aqui é um trecho de código bastante simples de um driver vulnerável. Aqui a gente tem um Stack Overflow. Obviamente, quando a gente explora um stack, a gente obviamente explora essa condição de overflow, a gente corrompe a stack, né? Aqui são alguns registradores que foram corrompidos com AS, vocês estão acostumados com isso. Como é que a gente tira proveito dessa situação, né? O conceito é muito parecido com a exploração em espaço de usuário, só a maneira de fazer que modifica um pouquinho, né? Mas, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é pegar o endereço da minha função getRoot, que está, enfim, ali em cima, que está dentro da área de código do meu exploit, né? E fazer com que o driver execute isso, né? Passando esse endereço para algum registrador de uso específico, como, por exemplo, o LR ou o PC. E qual que é o objetivo principal? Se vocês pegarem os exploits que estão disponíveis hoje para kernel,
eu diria que quase todos eles têm um objetivo em comum, que é escalar privilégio. Existem várias formas de fazer isso no kernel do Linux, isso obviamente depende de cada tipo de vulnerabilidade, mas eu coloquei aqui um método bastante comum, que é chamar algumas funções que já estão dentro do kernel, como commit create e prepare kernel create. Então, basicamente, esse seria o payload. Eu executo as minhas funções para escalar privilégio. Preciso restaurar os dados da stack que eu corrompi. E preciso limpar e retornar de maneira limpa para esse espaço de usuário. Então, rapidamente, deixa eu só mostrar para vocês o resultado disso. Esse aqui é um emulador, né? Eu tenho o root nesse emulador, mas eu vou carregar um driver vulnerável. Carreguei um driver vulnerável, ele está carregado. Ele cria um driver de caractere no /dev, que tem aquela função write vulnerável. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou sair de root. Vou sair de root para simular o que seria um malware sendo instalado no userdataFS, que tipicamente, quando ele é instalado e ele roda, ele inicialmente não roda com o usuário root, precisa escalar esse privilégio. E aí, quando se executa o exploit, você consegue escalar privilégio, consegue root. Então, é basicamente assim que funciona um exploit. Tá, agora vamos falar um pouco sobre o Defects. Defects ele foi primeiramente pensado em ser seguro por default, sem precisar de configuração, porque esse ecossistema de Android é um ecossistema bastante limitado do ponto de vista de flexibilidade de uso, para coisas que são mais baixo nível, assim. E a ideia principal é que, basicamente, a gente não tem o objetivo de construir uma ferramenta que consiga bloquear todos os ataques, até porque a gente sabe que isso nunca vai existir. Então, o meu time acredita muito em resiliência. Quando eu falo resiliência, é minimizar o impacto de um ataque. Então, o Defects ele surgiu com esse objetivo. O Defects ele tem vários layers de segurança. Ele foi implementado como módulo. Esses são basicamente os 3 subsistemas do kernel que a gente modifica. Basicamente, o primeiro layer de defesa está diretamente ligado ao modus operandi de um exploit para kernel. Basicamente, o Defects ele monitora todos os processos que são criados dentro do kernel. Ele guarda as credenciais originais numa região específica da heap do kernel. E aí, para cada interação que esse processo faz com o sistema operacional, essas credenciais são validadas. Se esse processo ele nasceu vindo do barradeira ou do binário app process, que é o responsável por fazer o spawn dos processos de aplicações do Android, se esse processo ele nasceu de um binário vindo dessa região e alterou as suas credenciais, esse processo é morto antes que ele consiga executar uma ação privilegiada. Então, mesmo que o exploit tenha sucesso em mudar a sua credencial, no final das contas, ele não vai conseguir fazer nenhum tipo de interação com o sistema operacional. O segundo layer de defesa foi pensando num possível bypass do primeiro. Digamos que o atacante, de alguma forma, fez o bypass do Defects, daquele primeiro layer, conseguiu escalar privilégio e, de fato, executar alguma coisa. O segundo layer de defesa faz com que nenhum código com acesso privilegiado
nenhum comando, nenhuma interação possa ser feita com o rootfs. Isso ajuda, obviamente, a manter a integridade do sistema. Então, digamos que você instalou uma ferramenta, sei lá, uma lanterna, dentro dessa lanterna vem um exploit para kernel, e você conseguiu, e o atacante conseguiu fazer a escalação de privilégio para root e, por exemplo, executar um system, fazer algum tipo de chamada de sistema dentro do kernel. Ele não vai conseguir fazer nenhum tipo de interação com o rootfs, e dentro do próprio barradeira, ele não vai conseguir interagir com nenhum tipo de objeto que não seja o owner root. Isso significa que eu consigo proteger também, mesmo o processo sendo root, eu consigo proteger os objetos, os arquivos dos usuários. Então, esse segundo layer foi pensando na integridade do sistema, na integridade do dado do usuário, mesmo que o ataque tenha sido bem sucedido. Um terceiro nível de defesa, pensando na possibilidade desse atacante ter feito um bypass da segunda funcionalidade também, foi não permitir que esse atacante remonte o file system com permissões de escrita, a não ser o processo init, né, que é o processo que faz sentido fazer esse tipo de operação. Qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é dificultar que o atacante persista modificações no Android. Ou seja, que ele modifique o teu kernel, que ele modifique as suas bibliotecas, que ele coloque um binário malicioso, etc. Bom, pensando na possibilidade dele ter feito bypass também dessa outra funcionalidade, nós adicionamos algumas outras características interessantes. Por exemplo, esse binário que escalou o privilégio e que tem origem do binário process e do barradeira, ele não consegue, por exemplo, subir um módulo, carregar um módulo. Ele não vai conseguir fazer algumas chamadas de sistemas que são interessantes, como setID, ou seja, escalar privilégio de forma legítima, seja horizontal ou vertical. Não conseguiria usar ptrace para tentar injetar algum código dentro da memória de um processo, por exemplo. E algumas outras funcionalidades que nós adicionamos, como, por exemplo, algumas chamadas de sistemas também não são permitidas, como chmod, chaum, etc. Qualquer interação nesse sentido, qualquer violação de todas esses leis de defesa, o processo é morto, não consegue executar de maneira... não consegue executar com sucesso essas alterações. Então, deixa eu carregar na mesma VM rapidamente. Eu vou carregar o defects. Como eu falei, não precisa de nenhum tipo de configuração. Ele foi feito para se adaptar a qualquer tipo de ambiente. Seus processos nascem, morrem, etc. Ele se adapta ao ambiente. Bom, aqui eu voltei para o meu usuário Shell, também simulando um processo, talvez um malware, ou um processo malicioso que tenha sido instalado no primeiro momento pelo usuário. E quando eu executo o exploit, veja que o exploit foi morto. E aqui a gente tem uma mensagem que ele detectou uma escalação de privilégio. Então, o atacante não consegue mais executar esse código com sucesso. Bom, falando um pouquinho sobre bypass do defects. Talvez esse assunto interesse a vocês, por ser uma conferência com esse teor ofensivo. Nós pensamos em algumas possibilidades de bypass. A primeira delas seria tentar manipular os dados do defects na heap do kernel. Pensando nessa possibilidade, a gente adicionou um recurso no kernel do Android que torna a heap parcialmente aleatória.
Então, a cada boot, ou a cada vez que se carrega o módulo do Defex, essa região ela está numa região, enfim, ela é pseudo-aleatória. Dificultaria ter o controle sobre essa região. Algumas funções do Defex, as importantes, são declaradas como estática. Isso significa que seria mais difícil um atacante conseguir fazer alteração dos endereços dessa função por alguma função maliciosa, substituir esses endereços, né? E a gente também não permite que esse processo que tem escalado privilégio possa carregar um módulo ou remover um módulo. Pensando na possibilidade, obviamente, desse atacante tentar fazer um unload desse módulo ou carregar um segundo módulo para fazer o bypass do Defex. Como vocês sabem, mobile, celulares são extremamente sensíveis à performance. Nós, dentro da Samsung, a gente tem que trabalhar de forma muito agressiva com isso, para que qualquer solução seja realmente viável. Essa solução do Defex, ela basicamente não impacta na performance do celular, né, tanto em CPU quanto em memória. Fazendo uma rápida conclusão, basicamente, então, a gente tem uma solução que não adiciona nenhum overhead no celular. Nós temos uma solução que faz com que os exploits conhecidos hoje, ou pelo menos o modus operandi tradicional dos exploits, não funcionem mais. De alguma forma, a gente está adicionando bastante resiliência ao Android com todas essas funcionalidades. E para quem desenvolve exploit, acho que vai ter que quebrar talvez um pouco a cabeça. O deployment dele é flexível, pode ser feito, obviamente, em patch, mas também pode ser feito em forma de módulo, como nós fizemos. A gente não impacta na operação do usuário, então não teve nenhum impacto significativo no user experience, na experiência de usuário. E ele é seguro by default. Não precisa de nenhum tipo de configuração, é simplesmente carregar um módulo e ele vai se adaptando ao sistema. Gente, era isso que eu queria mostrar. Espero que tenha sido interessante. E eu, particularmente, gostaria de escutar feedback. Acho que essa conferência é a conferência onde tem o maior número de hackers que eu conheço. E eu gostaria muito, se fosse possível, de escutar algum feedback, possibilidades de bypass, experiências de vocês com kernel exploitation, para que, enfim, eu consiga melhorar mais essa solução. Muito obrigado.